E olha, se tem uma coisa que é fundamental no desenvolvimento dos nossos filhos, é uma alimentação saudável. Em uma geração onde os alimentos hiperpalatáveis têm ganhado destaque, cada vez é mais difícil ajudar os nossos filhos com a alimentação. Quem nunca passou por uma situação onde fica ali insistindo para que seu filho coma um determinado alimento, como uma fruta, atire a primeira pedra? Esse conflito, ele é real e muito constante na vida das mães. Mas que tal mudar a comunicação? Fazer isso de uma maneira mais assertiva, de repente, através da literatura. Eu quero apresentar para vocês a minha convidada, que já está aqui comigo, a escritora Elizabeth da Cruz, que é autora do livro Uma Eleição Saborosa. E ela vai contar para a gente dessa relação da literatura com essa oportunidade de trazer mais, como que eu posso dizer, opções, de repente, para o seu filho aprender a comer os alimentos saudáveis. Vou te apresentar essa autora do livro, que é uma mulher incrível e está pronta para conversar com a gente, que é a Elizabeth. Ela traz de uma comunicação assertiva na hora de propor essa variedade alimentar através do seu livro. Elizabeth, seja bem-vinda aqui no programa Revista. Que bom te encontrar por aqui, menina, para trazer umas estratégias para as mamães que sofrem todo dia com essa dinâmica. Toda a questão da seletividade alimentar e aquela dificuldade de apresentar para os nossos filhos, de convencê-los de que comer bem é importantíssimo para o desenvolvimento deles. Bom dia, seja bem-vinda ao programa. Muito feliz de estar aqui hoje, viu? Oportunidade de a gente dividir aí conhecimento, né? Exatamente. A literatura, essa aproximação, né? Isso mesmo, você é pedagoga e é especializada em educação transdisciplinar. Queria que você explicasse para a gente um pouco, antes da gente falar diretamente do livro, do seu trabalho, porque você traz toda essa experiência da educação. Então, a gente está falando aqui com quem é autoridade no assunto. Essa mulher sabe comunicar muito bem, vai ajudar a gente. Me conta sobre o seu trabalho hoje, como funciona. Bom, eu sou educadora acho que de ciência, de vida. Eu comecei a lecionar muito cedo e estudar as infâncias, as formas, as linguagens, as metodologias para que houvesse um interesse maior pela escola, e sempre a minha base, né, da minha busca constante até hoje. Acabei de terminar uma pós em literatura para as infâncias e já estou entrando em outra para complementar esse trabalho, porque acredito muito nesse movimento que a educação transforma. Mas não essa educação tradicional, porque hoje nós temos um outro público, um outro tipo de criança que está mais antenado, que tem acesso a muitas informações. Então, a necessidade do meu trabalho é de, cada vez mais, buscar ferramentas transformadoras, auxiliar educadores na sua busca por uma educação transformadora. Então, esse vem sendo meu legado nesses 20 e poucos anos que eu estou nessa trajetória de desenvolver consultorias, atender prefeituras, secretarias de educação, né? Porque eu faço uma transformação de educadores, né? E essa mentalidade abre de família, porque a escola não está só, né? Ela não tem ferramenta suficiente para lidar com todas as problemáticas. A família é um papel essencial para esse casamento da certo. Elizabeth, e você usar a literatura para tratar de um tema tão necessário para o desenvolvimento das nossas crianças, que é a alimentação, que precisa ser visto. Se é algo, inclusive, hoje nós temos aí as crianças atípicas, porque muitas vezes não conseguem, a ingestão de determinados alimentos pode trazer agravos a essas questões, e tudo isso é muito importante. Em um mundo onde o digital é hipervalorizado, você usa a literatura, o livro. Por que você decidiu ir por esse caminho? Você acredita que a literatura pode sim trazer a atenção das crianças? Me fala sobre isso. Bom, eu acho que a literatura salva vidas, literalmente, né? O livro ele tem o poder de se transportar, de você sair do lugar, de você viajar para outro mundo. Ele
estreita as relações das infâncias. Ele estreita as relações sobre o luto, sobre a dor, né? Então, o livro ele tem esse poder, e quando a gente fala, eu gosto muito dessa fala, né? Deste livro para as infâncias, eu sempre brinco que eu falo, eu não escrevo literatura infantil, eu escrevo literatura para as infâncias, porque as infâncias também estão dentro de nós. Verdade. É impossível a gente querer, assim, pegar isso, a gente falar, ai, que coisa linda, olha essa ilustração, olha, né? Não tem como. As infâncias estão dentro de nós, né? E a literatura, ela tem esse poder se ela for pensada, estudada, feita com responsabilidade, porque escrever literatura para a infância é muita responsabilidade, né? Porque você vai estar ali difundindo uma ideia para pessoas de muitos lugares do mundo, né? Então, o que você está fazendo ali se torna uma verdade. Então, precisa ter muita responsabilidade. Então, a maioria dos livros, eles têm essa pitadinha de felicidade, de uma leitura leve, gostosa, que abrace todas as infâncias, mas eles são todos provocativos. Todos eles têm uma intencionalidade, né? E o Eleição Saborosa não foi diferente, né? Porque eu sou mãe de 3 filhos, né? Já passei pela problemática da alimentação, né? E essa regra que cada vez mais vai nos restringindo do que comer isso, de comer aquilo. E eu brinco, gente, coma coisas naturais, né? Eu dedico o livro para nossa, eu digo que é para a melhor nutricionista que eu conheço, a Mãe Natureza. É verdade. É isso mesmo, Elizabeth. E o livro, como você faz essa abordagem dentro do livro? Realmente a leitura ela é uma experiência sensorial, porque você consegue pegar no que você está no livro, acessar visualmente toda a questão da ilustração que a gente percebe que o livro traz, os animais ali, os legumes. Então, numa cabeça como a minha, que usei a leitura como ferramenta e também como tratamento, como fuga da realidade difícil que vivi na minha infância, a leitura era o lugar onde eu mergulhava. Eu sempre tive uma mente extremamente fértil, porque eu sempre gostei de ler por ser muito curiosa. Então, teve coisas que eu li lá na minha infância, como Nascem os Golfinhos, todas essas coisas da biblioteca da escola pública que eu acessei, que eu trago comigo até hoje. Então, eu provoco você a falar de leitura, porque eu sei que você é essa profissional que vai me ajudar a convencer essas mães que estão do outro lado a tirar um pouco os filhos dessa tela e trazer para esse universo da leitura. E o que é que essas mães vão poder apresentar para os filhos dentro desse livro? Me fala dessa obra. Olha, eu acho que ele traz de forma lúdica, este olhar da necessidade de uma alimentação nutritiva. E uma alimentação nutritiva, ela não demanda de recursos mirabolantes, eu não tenho necessidade de comprar coisas caríssimas para colocar no prato do meu filho, mas eu preciso oportunizá-lo a experimentar os sabores. E aí o livro ele traz essa ludicidade da briga entre os legumes, as verduras e as frutas, porque cada um se sente mais importante e acha que deveria estar mais presente na vida das pessoas, né? E aí eles acabam criando, obviamente, um diálogo ali meio fervoroso, né? Que é um ápice para as crianças, porque é quando as crianças falam, nossa, mas e agora? Né? Quem vai ganhar? Quem é o melhor? Né? Quem tem mais vitamina? Quem tem mais proteína? Então eu devo comer mais esse, porque esse é melhor do que esse. E aí eles mesmos chegam à conclusão de que para existir, né, uma eleição justa, se faz melhor o resultado se eles se unirem. Olha que incrível, adorei esse enredo. Ai, já estou imaginando essas frutas, esses legumes conversando. Imagina como é isso na cabeça das crianças. Os legumes conversando. Olha, eu sou melhor, viu? Porque eu tenho vitamina C.
Aí chega lá o É isso abacaxi conversando, ah, mas eu sou diferente, eu ajudo na digestão, eu tenho que isso ser consumido sempre. Já pensou quanto você vai instigar a cabeça do seu filho trazendo uma leitura como essa? E se você for uma mãe tremenda, como nós, na maioria das vezes somos, você vai dar voz e vida a esses personagens. Já pensou ler esse livro fazendo a voz do abacaxi, fazendo a voz do abacate? Ah, mas então, isso vai vai marcar a memória afetiva do seu filho, vai gerar um momento prazeroso e, é claro, ainda trazer uma medida prática para o cuidado da saúde da criança. Mas ainda dentro desse contexto, qual o papel da escola dentro desse contexto alimentar das crianças, Elizabeth? Eu sempre tenho uma preocupação de dividir com as famílias que a escola está ali para uma educação regular, para ensinar a ler, a escrever. Né? A gente não pode ir dividindo com a escola todas as responsabilidades que também cabem a nós enquanto pais. Muitos pais matriculam filhos e vão buscar no ensino médio. Né? Tipo assim, já está lá, está na escola, de tudo. A escola vai acolher, mas a família precisa estar presente. Então, esse livro, ele traz essas ferramentas pedagógicas de forma poética, né? Sem ser um livro didático, de atividades para preencher, mas ela traz nesse enredo a possibilidade de despertar nas crianças e nas famílias, né, essa temática que precisa cada vez mais ser trazida para o prato das nossas crianças. Elizabeth, é muito, muito boa a sua fala, eu estou encantada, mas sabe o que é também que eu quero saber muito? É como é que a gente faz para ter esse livro maravilhoso aí na nossa casa. Já conta, porque as minhas telespectadoras certamente estão curiosíssimas como eu para descobrir como que faz para adquirir o livro. Bom, o livro pode ser adquirido nas maiores livrarias que nós temos no Brasil inteiro. O livro também está disponível no site da editora, na Amazon e no projeto Expedição Literária. E aí é um projeto que eu desenvolvo com escolas, e aí posso mandar o livro até autografado para os seus ouvintes aí. Olha que maravilha, você vai receber o livro autografado pela autora. Elizabeth, muito obrigada, parabéns pelo seu trabalho, um trabalho de uma sensibilidade extraordinária. Você vai além da pedagogia, porque você usa a imaginação, a intencionalidade, e com tantos temas para serem abordados, você escolheu um tema que vai mudar a vida dessas crianças, porque alguém que se alimenta bem, pensa melhor, se desenvolve melhor e envelhece melhor. Então você tem ideia do tanto que você está influenciando uma geração a ter uma vida muito melhor. Você está fazendo um papel extraordinário. Eu fiquei encantada com a ideia do livro. Eu fiquei impressionada com a dinâmica dessa eleição saborosa, de cada alimento defender porque que ele é tão gostoso. E certamente a literatura vai ser apresentada de uma maneira lúdica, interessante, e o gosto pela leitura também vai ser desenvolvido. Muito obrigada pela sua participação no programa. Eu que agradeço e espero que todos se divirtam de forma saborosa. Olha só, muito obrigada, minha amiga. E até a próxima, viu? Te espero para a gente conversar mais sobre literatura. Um beijão. Só me chamar. Um abraço. Um abraço. Olha que conversa maravilhosa. A Elizabeth, que fala diretamente de São Paulo aqui para o programa Revista.